Como podemos saber a diferença entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho? O falso ministério, o falso pastor, a falsa liderança? Como podemos confrontar isto com as Escrituras e a realidade que o Espírito Santo ensina? Precisamos, primeiramente, ter em mente que a igreja começa com o Espírito Santo vindo do céu. Observe Atos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito, ele tem que vir e ele que opera todas as coisas espirituais. Portanto, o Espírito é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Vamos ler em Atos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 19, a seguinte palavra: Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, de sorte que venham os tempos do refrigério, da presença do Senhor. Observe o verdadeiro evangelho e a verdadeira pregação. Não é questão de chamar as pessoas para a igreja, é chamar as pessoas para o reino, por meio de, primeiro, arrependimento, segundo, conversão. A consequência do arrependimento e da conversão é que os pecados são apagados. Nós não podemos fazer isto por meio de nós mesmos, nem por meio da carne e sangue. Esta é uma operação da fé por meio do Espírito Santo. A fé é um dom de Deus e ela opera em nossa alma, nos levando ao arrependimento e à conversão. A consequência é apagar os pecados, limpar o nosso coração de toda a culpa, de todas as dívidas antigas, de todos os ressentimentos e ódios, de toda incredulidade e de todo o mal. Veja que acontece interiormente uma mudança maravilhosa, chamada de tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Portanto, a única igreja verdadeira é pela presença do Senhor. E isto é interiormente. E isto é pela fé. E isto é pela conversão, pelo arrependimento. Portanto, a grande pergunta é: esta é uma igreja fabricada pelos homens ou uma igreja segundo o padrão do Espírito Santo? Os homens inventaram as suas igrejas e começaram as suas igrejas. Isto jamais poderia ter sido feito, pois a única igreja começou em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio. Há mais de 2000 anos, nós podemos entender e perceber que o Espírito Santo está aqui. Ele está fazendo a sua obra. Não preste atenção no que os homens estão fazendo, no que as pessoas estão dizendo, ou inventando, ou julgando, mas preste atenção no Espírito Santo. O Evangelho também inicia-se desta maneira, e a pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Portanto, se algo não começa com o arrependimento, aquele que se diz crente ou que está na igreja nominalmente não experimentará nenhuma mudança, nenhuma transformação em sua mente, nenhuma mudança em seu sentimento. Não pode experimentar o tempo de refrigério anunciado pela presença do Senhor. A presença do Senhor é que nos traz refrigério. O refrigério refere-se ao descanso, porque saímos de um forno, saímos de um mundo seco como um deserto. Note, a pregação de João para arrependimento começa no deserto. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Endireitai os caminhos do Senhor. Portanto, precisamos confrontar o que está escrito, o que o Espírito Santo ensina, com o que o homem diz. Os homens querem aumentar as suas empresas e fazer de suas igrejas verdadeiros lugares de negócios.
não há separação entre o mundo e a igreja. Não há separação entre o mundo e os ensinamentos humanos para que assim fique somente no reino, governado pelo Espírito Santo, dominado por Deus. Note que como Paulo bate nessa tecla, andai em espírito, vivei em espírito. Este é o tempo de refrigério. O Espírito veio, o Espírito está conosco. Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. Então, podemos chegar ao descanso, podemos experimentar a novidade de vida, estar unidos na ressurreição de Cristo, porque nós participamos da sua morte. Trazemos no nosso corpo a sua morte todo dia, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo mortal. Que a graça de Deus esteja contigo e que possa abrir as Escrituras e ler as Escrituras e confrontar a sua prática com o que está escrito. Pois os homens fizeram os seus cenários, prepararam as suas casas feitas por mãos humanas e deixaram o único templo verdadeiro que é Cristo. O único templo verdadeiro que é o Espírito Santo. É nele que nos movemos e existimos. E é nele que nós temos a vida eterna. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Assim, podemos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre a luz e as trevas, entre a carne e o espírito, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Jesus nos ensinou a fazer bem esta separação. E disse para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Precisamos de perceber o que é de Deus. Assim, nós não estaremos confusos, mas iluminados pela luz do mundo, que é Jesus. Bendito seja o Senhor e louvado seja o seu nome. Que a graça e o amor do Senhor esteja contigo. Que o Espírito te dê discernimento entre o falso e o verdadeiro. Entre o pregador verdadeiro que serve a Deus sem nenhum outro interesse, a não ser os interesses do reino do céu. O problema é que os homens misturaram as coisas terrenas, trouxeram as coisas humanas, trouxeram as suas ideias, trouxeram as coisas que ele acha e que ele pensa. Assim, a reunião da igreja se tornou algo humano, natural, e sem experimentar conversão, sem experimentar arrependimento, nós não podemos ser uma nova criatura e não podemos experimentar o reino do céu. Que a graça e o amor de Jesus seja com todos. Amém.